Clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Pedimos agora uma bênção para a vida do teu povo esta manhã, possamos entender e ouvir o estudo que tu tens preparado para a tua igreja. Nós assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos ficar sentados. Jesus, tu és o meu Deus. Amém, Senhor Jesus. Eu convidava a igreja a ficar de pé. Vamos orar pelas crianças, pelos adolescentes, pelas suas professoras. Senhor Deus, clamamos nesta manhã a favor das crianças da tua casa. Pedimos também uma bênção para o estudo da tua palavra, que irá ser dado pelas professoras. Concede a tua graça, a tua sabedoria sobre as suas vidas. Nós assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos ficar sentados enquanto elas vão para as aulas. Que alegria!
Amém, Senhor Deus. Glórias a Ti, Senhor Deus. Eu pedia já a um irmão para louvar, para glorificar o nome do nosso Deus. Amém, Senhor. Amém, Senhor Deus. Ó minha alma, bendiz ao Senhor. Convidava os irmãos a ficarem de pé.
pedia a um irmão para louvar o nome do nosso Deus, preparamos assim para o estudo esta manhã da Palavra do Senhor, que vai ser entregue por projeção e será o tema Apocalipse. Amém? Amém, Senhor Deus. Amém, Senhor Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos hoje iniciar um conjunto de aulas sobre o livro do Apocalipse. E, como sempre, nós vamos começar por tentar fixar um versículo. E o versículo que nós hoje vamos tentar aprender de cor encontra-se em Apocalipse 1:8 e diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos repetir agora todos juntos? Então, todos comigo. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1:8. Amém. Meus irmãos, vamos agora abrir a palavra de Deus e vamos ler Apocalipse 1, os primeiros 3 versículos. Apocalipse 1, 1-3. Lemos assim: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo quanto viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Nós vamos, irmãos, então dar início a este estudo e daremos hoje início, de facto, a um dos mais extraordinários livros da Bíblia, que é o livro do Apocalipse. Este livro é excepcional sob diversos pontos de vista. Um deles é que, como acabamos de ler no versículo 3, contém uma promessa para todos quantos o lerem. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, os irmãos, reparem que o Senhor promete uma bênção especial àqueles que leem, ouvem e guardam as palavras deste livro. Nenhum outro livro da Bíblia tem uma promessa destas tão explícita. Há quem tenha medo deste livro, mas o Senhor quer nos abençoar através da sua mensagem. Vamos, portanto, abordar este maravilhoso livro com expectativa e com fé. O nosso objetivo é apresentar aos irmãos o essencial da mensagem que este livro transmite, para que todos fiquemos com uma boa ideia do conteúdo deste magnífico livro. Haverá, obviamente, muitos pormenores que não abordaremos aqui. E também queremos confessar que há muitas revelações deste livro que nós ainda não entendemos bem. Temos de ser humildes e não podemos ser dogmáticos. Apresentaremos aquilo que já temos compreendido, pela misericórdia de Deus, mas não iremos além disso e, sobretudo, evitaremos entrar em especulações. Então vamos começar. O livro do Apocalipse não é um livro vulgar, como já dissemos.
O título dado ao livro vem da palavra grega apocalipsis, que significa revelação. O que é a revelação? Revelação é mostrar ou desvendar aquilo que está ou tem estado escondido. Assemelha-se ao que acontece naquelas cerimónias de inauguração de placas, de estátuas. Há um pano que está sobre elas, até um dia uma pessoa importante vem remover e revelar aquilo que tinha estado escondido até então. Isto sucede com muitos livros da Bíblia que contêm profecias. Mas o livro do Apocalipse é inteiramente constituído por profecia. É um livro marcado por muitas visões e, por isso, está cheio de uma linguagem simbólica. É um livro misterioso que o homem natural não compreende. Talvez seja devido ao mistério que o envolve que ele tenha atraído a atenção de muitos nos nossos dias. Na maior parte dos casos, pessoas levadas pela curiosidade, mais do que por qualquer outra coisa. Mas este livro não foi escrito para o mundo, para a imprensa dos tabloides usar de um modo sensacionalista, ou para a indústria cinematográfica explorar. Não, os segredos contidos nele não podem ser decifrados pela razão ou pela lógica humana. O Espírito Santo tem que nos revelar para podermos entendê-lo. Vamos recordar as conhecidas palavras do apóstolo Paulo. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2:14. Que este Espírito Divino nos ajude a penetrar nos mistérios deste livro. Vamos comentar agora os primeiros 8 versículos do capítulo 1. Os irmãos, por favor, mantenham as vossas Bíblias abertas. O livro começa com as palavras do primeiro versículo: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e que, pelo seu anjo, as enviou e as notificou a João, seu servo. Esta abertura majestosa ensina-nos várias coisas importantes. Primeira, este livro é a revelação da pessoa do Senhor Jesus. Notemos bem, o livro é de revelação. É a revelação que Deus lhe deu. De quê? O texto responde, antes de mais, é uma revelação de Jesus Cristo. Sem dúvida que o livro nos dá muita informação acerca de acontecimentos futuros. Mas é muito mais do que isso. É especialmente a revelação acerca de uma pessoa, a pessoa gloriosa do Senhor Jesus. Todo o livro revela a sua grandeza e a sua glória. Isto é muito importante. Ao lermos e estudarmos este livro, vamos ficar a conhecer mais profundamente quem? A pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. Os irmãos, preparem-se, porque no decorrer deste estudo nós vamos ter muitas vezes vontade de parar para louvar e adorar o nosso Salvador. Segundo, este livro foi escrito para os servos de Deus. Nós lemos para mostrar aos seus servos. Muitas palavras e símbolos do Apocalipse são hoje usados pela sociedade. Mas o livro, repetimos, não foi escrito para o mundo. O livro é para pessoas que valorizam as coisas de Deus, que valorizam a revelação e que procuram viver de acordo com ela. Um terceiro ponto: foi transmitida esta revelação por um anjo. Nós lemos que pelo seu anjo as enviou. O apóstolo João recebeu todas as visões que formam este livro através de um anjo. Já sabemos que Deus usa os anjos para ministrar em favor da Igreja. É o que lemos em Hebreus 1:14.
Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Ora, no livro do Apocalipse, nós estamos constantemente a encontrar anjos que desempenham tarefas muito importantes. De facto, nenhum outro livro da Bíblia fala tanto de anjos como o livro do Apocalipse. Nós vamos projetar alguns textos que os irmãos podem anotar para depois verificarem o que acabamos de dizer. Apocalipse 1:1, 7:1, 8:3-5, 10:1 e depois no capítulo 15, versículo 1 e 22, o versículo 16. E nós vemos constantemente os anjos presentes e servindo incansavelmente para a realização do plano profético do Senhor. Um quarto ponto. O livro do Apocalipse fala das coisas que acontecerão em breve. Para além disto, quando o lemos, descobrimos que é um livro acerca dos últimos tempos, os tempos de que os profetas falaram, tendo como foco a segunda vinda do Senhor Jesus. Os irmãos reparem, a maior parte das visões descritas neste livro ainda não foram cumpridas. Porque escreve João que estas coisas iriam acontecer brevemente, se já passaram 2000 anos e nem todas foram cumpridas ainda? Precisamos de entender que o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso tempo. O Senhor tem uma perspectiva do tempo que é diferente da nossa perspectiva. O apóstolo Pedro escreveu: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Isto significa que para nós passaram 2000 anos, mas para Deus apenas 2 dias. E Pedro continua: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Segunda carta de Pedro 3, 8 e 9. Isto leva-nos a uma reflexão. Se no tempo do apóstolo João o tempo era breve, quão breve será para nós hoje? Certamente, muito, muito breve. Por isso, embora este livro tenha sido um encorajamento para os servos de Deus ao longo de toda a história da Igreja, podemos afirmar que ele foi escrito em especial para nós, a geração que vive antes do arrebatamento da Igreja. Para quem, de facto, mais do que para qualquer outra geração, estas coisas devem acontecer brevemente. João traz saudações de Deus Pai, do Espírito Santo séptuplo, os 7 Espíritos, e de Jesus Cristo. Mas em vez de uma oração de ação de graças, ou em vez de uma oração em favor dos leitores, tal como era costume nas cartas normais, João substitua por uma doxologia. O que é uma doxologia? Uma doxologia é um hino ou uma oração de louvor, que neste caso é oferecida como adoração ao Senhor Jesus. No versículo 6, assim que ele menciona Jesus, João acrescenta: aquele que nos ama e no seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Apocalipse 1:6. É como se um hino brotasse espontaneamente do coração e da boca do profeta. E notem a profundidade destas palavras, porque esta doxologia foca 3 aspectos do ministério do Senhor Jesus. Primeiro, aquele que nos ama. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, ama-nos. João não podia deixar de se admirar pelo facto de Jesus o amar
e ter dado a sua vida por ele. Eu acho que todos nós sentimos a mesma admiração. Porque é que ele nos ama? E ele ainda nos ama hoje. Nós podemos sempre contar com o grande amor de Jesus. Em segundo lugar, nós lemos: e no seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Jesus lavou-nos dos nossos pecados no seu próprio sangue. E é só no sangue de Jesus que nós podemos ser perdoados dos nossos pecados, purificados dos nossos pecados, libertos do domínio do pecado das nossas vidas. Terceiro, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. De facto, ele fez de nós um reino de sacerdotes para o servir. O sacerdote é aquele que é o mediador da bênção de Deus em favor dos outros, que intercede pelas necessidades da comunidade dos crentes. No tempo da lei, só um pequeno grupo tinha este privilégio, como nós sabemos. Mas agora, segundo o Novo Testamento, todos os crentes são considerados sacerdotes e têm o ministério e têm o privilégio de exercitar o ministério sacerdotal, que consiste em orações de louvor, ação de graças e intercessão. O apóstolo Paulo explica isto na sua carta. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E depois ele explica: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Reparem, sacerdócio real, reis e sacerdotes. A nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Primeira carta de Pedro 2, 5-9. Em seguida, João sai completamente daquele estilo epistolar típico das cartas do primeiro século, fazendo uma declaração espontânea. Ele escreve: eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse 1, os versículos 7 e 8. Ao fazer isto, João chama-nos a atenção para o grande tema deste livro. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar para estabelecer o seu reino. Aleluia! O livro terminará enfatizando a mesma mensagem: a iminência do arrebatamento da Igreja e a nossa necessidade de estarmos preparados para isso. Este é o grande tema do livro. No entanto, o livro vai ainda mais além do arrebatamento, porque também refere a segunda vinda do Senhor Jesus, a sua aparição ao mundo em grande glória, quando todo o olho o verá. Um quarto aspecto diz respeito agora à estrutura do livro do Apocalipse. Como está organizado este livro? Qual é a sua estrutura? É o que nós vamos ver a seguir. Se considerarmos como uma única secção o prólogo, que é no capítulo 1, e o epílogo, que é no finalzinho, no capítulo 22, os versículos 6 a 21, se considerarmos isto como uma secção, então nós podemos dividir o livro em 7 secções. A primeira secção é constituída pelo prólogo e o epílogo. A segunda secção, que abrange os primeiros 3 capítulos, é o Senhor no meio das 7 igrejas. A terceira secção, que abrange os capítulos 4, 5 e 6, mostra-nos o Cordeiro e o livro com os 7 selos. Depois temos uma quarta secção, que vai dos capítulos 7 a 11,
e que nos mostra as 7 trombetas. Dos capítulos 12 a 14, nós temos a 5ª secção, que nos mostra os 7 grandes sinais. A 6ª secção, que ocupa os capítulos 15 até 19, mostra-nos os acontecimentos das 7 taças da ira. E, finalmente, a 7ª secção mostra-nos as 7 cenas relacionadas com a segunda vinda de Cristo. E vai, portanto, dos capítulos 19 até 22. Como já referimos, o livro fala dos acontecimentos dos últimos tempos. Contudo, não nos dá simplesmente uma visão do futuro. Revela-nos o que Deus está a operar hoje em dia. Em primeiro lugar, mostra-nos que Ele está a operar na história, está a realizar o seu projeto. Também nos mostra que hoje o Senhor Jesus está sentado no trono do universo, sentado à direita de Deus Pai. Mostra que lhe foi dada autoridade para levar a história humana ao seu clímax, para a sua própria glória e para a bênção do seu povo. Há uma longa secção que vai do capítulo 6 ao 18. Estes capítulos tornam muito claro que o curso da história no futuro será cada vez mais sombrio, especialmente depois do arrebatamento da Igreja, quando o julgamento de Deus, os seus juízos, forem derramados sobre uma geração rebelde que se recusa a honrá-lo. No entanto, quando nós chegamos aos capítulos seguintes, o 19 até ao 22, nós vemos que de repente tudo muda, tudo fica muito melhor. Esta mudança dramática nos acontecimentos coincide com a segunda vinda de Cristo. É a segunda vinda que vai fazer toda a diferença na história. Quando Cristo voltar, tudo vai mudar. Vamos agora ver algo muito importante. Já chamamos a atenção para o facto de o livro não tratar primariamente de acontecimentos futuros, mas acerca de uma pessoa que é Jesus. O livro, não nos esqueçamos, é a revelação de Jesus Cristo. E, como tal, não nos traz desapontamento. Embora, como já dissemos, o livro contenha partes bastante sombrias. Mas Jesus é a luz. Ele vence toda a treva. E nenhum outro livro fala mais de Jesus do que Apocalipse. À medida que o livro avança, ele revela-nos diversos aspectos da sua vida e do seu ministério. E nós vamos a seguir ver 7 desses aspectos ou dimensões da pessoa do Senhor Jesus, conforme são revelados a João no Apocalipse. Em primeiro lugar, Jesus é revelado como cabeça da Igreja, nos capítulos 1 a 3. Jesus, a cabeça da Igreja. Os irmãos reparem que nos primeiros capítulos, no capítulo 1, capítulo 2, sobretudo no primeiro capítulo, João fica nitidamente surpreso, maravilhado e até um pouco em choque ao ver Jesus glorificado, um Jesus que surge diante dos seus olhos como ele nunca o tinha visto. E o apóstolo João conhecia bem o Senhor Jesus enquanto homem. Tinha sido seu discípulo muito chegado quando ele caminhou por Israel. Mas agora, quando o Senhor Jesus se revela em visão a João, que já é um homem bastante idoso, João vê um Jesus muito diferente. Ele vê um Jesus glorificado, movendo-se no meio das igrejas, atento a tudo o que se passava. Irmãos, este mesmo Jesus glorioso está hoje ainda presente nas igrejas, vendo tudo o que se passa e revelando-se a nós para que lhe demos glória e honra e sejamos abençoados por ele. Aleluia! Em segundo lugar, Jesus revela-se como o Senhor da história, nos capítulos 4 a 16. O Senhor da história. Aquele que tem o controlo da história.
Só Jesus é achado digno de abrir os selos do importante livro, em forma de rolo, que estava nas mãos de Deus Pai. Este rolo continha a vontade de Deus, o seu projeto para a história futura da humanidade. Continha o plano de Deus para dar fim ao governo humano, para destruir o projeto maligno de Satanás e, finalmente, para estabelecer o reino de Deus, através da vinda do Senhor Jesus à Terra em grande glória. Mas o conteúdo deste grande plano nunca seria totalmente conhecido nem implementado se os selos que fechavam o livro não fossem abertos. E nós lemos que João chora, pensando que não haveria ninguém capaz de abrir os selos. Mas é então que surge Jesus, o Cordeiro, e ele é achado o único digno de abrir os selos, por ter vencido Satanás. O Pai tinha-o honrado ao sentá-lo à sua direita e ao dar-lhe toda a autoridade. Entregou-lhe nas mãos a tarefa de implementar o projeto eterno. E João viu isto acontecer na visão em que Jesus foi abrindo os selos um a um. E nestes capítulos fica clara uma coisa, que Deus iria realizar o seu plano na terra e nos céus. Ninguém agora poderia impedir o Cordeiro vencedor. O futuro da história dos homens está sob o seu controlo. Ele é aquele que tem a história nas suas mãos. Em terceiro lugar, Jesus revela-se em Apocalipse como um guerreiro vencedor, nos capítulos 17 a 19. Os capítulos 17 a 19 mostram-nos grandes vitórias, algumas que Jesus já alcançou e outras que ainda vai alcançar. Cristo é-nos revelado aqui como o guerreiro vitorioso. Na batalha do Calvário, ele lutou contra o inimigo das nossas almas, Satanás. O projeto do inimigo, como nós sabemos, era condenar toda a humanidade. Por isso ele é chamado o acusador. E nós não tínhamos como escapar à condenação. Mas a sua morte, a morte expiatória de Jesus, levou o plano do maligno ao fracasso completo. Jesus morreu para derrotar Satanás. Como um guerreiro valoroso, Jesus enfrentou e derrotou na cruz e deu-lhe um golpe fatal ao derramar o seu precioso sangue. Como lemos na carta aos Hebreus 2,14, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. A morte de Jesus destruiu o império da morte. Glórias a Jesus. Quem olhasse para a cruz, naquele dia em que Jesus estava lá no monte crucificado, parecia tudo uma derrota para Jesus. Mas, de facto, ali ele venceu tudo. Ele venceu tudo o que havia para conquistar, ao morrer e ao ressuscitar ao terceiro dia. Louvado seja o nosso Salvador, grande guerreiro da nossa salvação. Irmãos, a guerra espiritual ainda continua, mas a batalha decisiva já foi ganha. Não há dúvida quanto agora ao resultado final da guerra. Jesus já é o grande vencedor. Em quarto lugar, Jesus revela-se como juiz todo-poderoso. Jesus como juiz, no capítulo 20. Um dia, todos os que se recusaram a submeter as suas vidas a Jesus vão ter de prestar contas a Ele. Quem vai julgar todos os homens e mulheres que já existiram e que ainda existirão? A Bíblia diz-nos que não será Deus Pai, mas o seu Filho Jesus. Como, por exemplo, lemos em João 5, 22 e 23. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. A mesma coisa lemos em Atos 17, 31.
porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Que dia será aquele? Jesus vai sentar-se num grande trono branco e todos os livros serão abertos. E entre esses livros estará um livro, que é o livro da vida. Aqueles cujos nomes não estiverem nesse livro da vida vão ser condenados pelos seus pecados. Estamos habituados a pensar em Jesus como o meigo salvador. Mas o livro do Apocalipse revela-nos outra faceta de Jesus. É que ele também será um justo e implacável juiz. Em quinto lugar, Jesus revela-se como o Rei dos Reis, no capítulo 20. Por um breve tempo, o Anticristo reinará, mas será esmagado pelo poder do verdadeiro Cristo. Depois da sua vitória futura sobre o Anticristo, o Senhor Jesus será aclamado Rei dos Reis, Rei de todo o universo. E então muitas profecias se vão cumprir. O seu trono será o trono de Davi. O Senhor tinha prometido que o trono de Davi seria para sempre. Jesus vai cumprir. Lá em Jerusalém, ele vai se sentar no trono de Davi. Dali governará sobre as nações por um período de 1000 anos, chamado milénio. E o mais extraordinário é que nós, a sua igreja, o seu povo, nós vamos reinar com ele. E no fim desse período, entraremos numa era eterna, na qual Jesus reinará para todo o sempre na Nova Jerusalém. Por isso, meus irmãos, vale a pena nós sermos fiéis agora. Eis a promessa: se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Vale a pena passarmos por dificuldades. Às vezes temos que renunciar a algumas coisas, mas tudo isso não é nada comparado com aquilo que ele preparou para aqueles que são fiéis. Nós vamos reinar com ele também. Em sexto lugar, Jesus revela-se como o noivo da igreja, no capítulo 22. Esta é uma imagem que nós já conhecemos bem. Jesus amou a igreja e deu a sua vida por ela, para que ela fosse a sua noiva sem mácula. Cristo é o noivo da igreja. Ele foi preparar um lar para a noiva, mas depois virá buscá-la. Hoje parece-nos que ele demora muito, mas no último capítulo, Jesus diz 3 vezes: eis que cedo venho. Eu venho em breve. Apocalipse 22, 7, 12 e 20. Esta vinda iminente de Cristo sempre foi a bendita esperança da Igreja, incluindo a Igreja primitiva. E hoje o Espírito e a noiva continuam a dizer em conjunto: vem. Este é o nosso clamor. Em sétimo lugar, Jesus revela-se como o Cordeiro. Curiosamente, este é de longe o título mais aplicado a Jesus no livro do Apocalipse, o Cordeiro. E não é de estranhar que a maioria das referências a Jesus como o Cordeiro surja em passagens que se situam num contexto de adoração. Irmãos, este facto mostra-nos o lugar central que o Cordeiro tem na adoração no céu e que deve ter também, correspondentemente, uma adoração da nossa parte já aqui na Terra. Há um sistema mundial que sempre o rejeitou e que continua a rejeitá-lo. O mundo pode odiá-lo como odeia, mas Jesus é o amado do Pai. É o Cordeiro bendito que nos comprou pelo seu sangue. Ele é o Senhor que vai voltar, perante quem todo o joelho se dobrará. Resumindo, João conhecia Jesus como homem, mas no livro do Apocalipse é-nos revelado um Jesus
glorificado, manifestado nestes 7 aspectos que nós acabamos de ver. Como cabeça da Igreja, como Senhor da história, como guerreiro vencedor, como juiz todo-poderoso, como Rei dos Reis, como noivo da Igreja e como o Cordeiro. E pela fé, nós também já o podemos ver assim e adorá-lo como ele é digno. Vejamos agora, para concluir esta aula, qual o propósito do livro do Apocalipse. O livro foi escrito para, primeiro, assegurar aos servos de Deus que o Senhor Jesus é o grande vencedor, que o projeto eterno de Deus para a humanidade não pode ser mudado e que Cristo vem em breve buscar a sua noiva. Além disso, foi escrito para que nós, seus servos, saibamos que também nós seremos vitoriosos. Se Cristo é vencedor, nós também somos e seremos vitoriosos. Hoje identificamos-nos com o Senhor no seu sofrimento, mas em breve reinaremos com Ele. Esta esperança consola-nos nas nossas lutas diárias, assegurando-nos que Deus vê as nossas lágrimas e ouve as nossas orações. Concluindo, tal como dissemos logo no início, nós precisamos de prestar muita atenção a este livro. Lembramos a promessa: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. Irmãos, há uma bênção associada à leitura deste livro. O nosso adversário fará tudo ao seu alcance para nos impedir de o ler. Não admira, porque o livro trata da derrota final e definitiva do adversário às mãos do Senhor Jesus. No entanto, esta bênção que nos é prometida não é para os que o leem como quem lê qualquer outro livro ou jornal. É para aqueles que leem, ouvem e guardam, deixando que o impacto da mensagem deste livro nos leve a melhor servir ao Senhor com as nossas vidas. Então nós continuaremos na próxima aula, depois desta introdução que fizemos hoje, e sugerimos desde já aos irmãos que leiam a passagem que nós vamos indicar. Apocalipse 1, versículo 9, até ao capítulo 3, versículo 22. A todos, a paz do Senhor. Doar este hino, lembrando que haverá 14 aulas sobre o livro do Apocalipse e todos nós queremos reinar um dia com o Senhor. Amém? Vamos. Glórias a Ti, Senhor Deus.
que o seu chamado bênção de Deus. Vamos ouvir agora as nossas crianças. Elas vão cantar alto, está bem? Não sei qual é o hino. Eu abri meu coração. Amém, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Vamos agradecer então ao Senhor pela bênção que o Senhor nos deu esta manhã, pelo seu estudo. Senhor Deus, nós queremos louvar e glorificar o teu santo nome, porque esta manhã tu abriste a nossa razão, derramaste o teu Santo Espírito sobre os nossos corações e nos fizeste entender o teu reino que tens preparado para as nossas vidas. E agora dizemos com o amor eterno do nosso Deus e Pai, a graça salvadora do seu Filho Jesus, as doces consolações do seu Santo Espírito, permaneçam agora até à volta do Senhor Jesus. Amém. Amém. Todos a paz do Senhor. Nosso culto está terminado. Estaremos cá logo às 6h30. Lembrando que é o último domingo do mês de novembro, onde nós oramos em especial pelos nossos amigos e familiares. A todos a paz do Senhor Jesus.